Vamos começar agora o estudo de fluidos e inicialmente nós vamos fazer uma distinção aqui entre, então nós vamos ver como é que nós podemos distinguir, né, algumas das características que distinguem os estados sólido, líquido e gasoso. Então, quando eu tenho um sistema no estado sólido, as partículas que compõem esse sistema elas estão fortemente ligadas umas às outras. Apesar de haver uma vibração dos átomos ou moléculas que compõem esse sistema, a posição de cada um deles é praticamente fixa. Enquanto que no estado líquido, primeira coisa que vai acontecer, o objeto o sistema no estado líquido, ele vai estar ocupando o formato do recipiente, então não tem um formato fixo. A gente já vai ver por quê. E a interação entre as moléculas, ela é bem menos intensa. Notem que em um sistema no estado líquido, pode ocorrer na superfície desse líquido evaporação. Então aqui eu tenho algumas das moléculas passando do estado líquido para o estado gasoso por um processo conhecido como evaporação. E finalmente, no estado gasoso, nós temos uma interação entre as moléculas muito mais fraca. Então elas não estão ligadas umas às outras. Quando eu me refiro a fluidos, eu estou falando em líquidos e gases. O que uma das distinções importantes aqui para a gente é que os sólidos eles resistem a tensões de cisalhamento. O que vem a ser tensões de cisalhamento? Imagine que eu tenho aqui algum objeto sólido uma tensão de cisalhamento é uma tensão que é aplicada tangente, então é uma força que é aplicada tangente à superfície desse sólido. Então uma força que é aplicada dessa forma aqui, a razão entre a força e a área, essa força tangencial e a área dessa superfície aqui na qual ela está agindo, é chamada de tensão de cisalhamento. Então o que acontece? Um sólido ele pode se deformar devido a essa tensão de cisalhamento, mas desde que essa deformação seja elástica, no momento que eu vou e eu largo, essa tensão ela é removida, o sólido retorna ao seu formato original. Poderia ser, por exemplo, esse objeto poderia ser uma borracha, por exemplo, uma borracha de escola mesmo que a gente usa para apagar alguma coisa, e aí eu vou e aplico qualquer tensão que é tangente à superfície dessa borracha. Então eu venho e aplico alguma tensão dessa forma aqui, tangente à superfície. Ela vai se deformar levemente. No momento que eu vou e eu largo, ela retorna para o seu formato original. Então a gente diz que o sólido ele resiste a essas tensões de cisalhamento. Enquanto que os fluidos eles não resistem as tensões de cisalhamento. Então, se eu aplico alguma tensão, eu tenho um recipiente preenchido com algum fluido. Por exemplo, um líquido. Se eu aplicar alguma tensão dessa forma aqui, o líquido não vai oferecer resistência nenhuma, ele simplesmente vai escoar. Aí não apresenta nenhuma elasticidade se eu aplicar qualquer esforço que seja tangente a essa superfície, né?
Se eu aplicar um esforço que é normal à superfície aqui, ele já não é mais não vai mais corresponder a uma tensão de cisalhamento. Então, se eu aplicar um esforço dessa forma aqui, tangente à superfície do líquido, por exemplo, se eu colocar aqui uma tampa e aplicar depois um esforço aqui sobre uma força ortogonal à superfície do líquido, aí sim o líquido ele resiste. Mas se é dessa forma aqui, a tensão ele não resiste. Como consequência disso, ele também vai assumir o formato de qualquer recipiente em que ele é colocado. Então, o fluido tanto faz, pode ser líquido ou gás, ele não resiste às tensões de cisalhamento. Quando a gente fala em densidade de um fluido, a gente está se referindo a uma grandeza ρ, que é a massa desse fluido, uma certa quantidade de fluido dividido pelo seu volume. A unidade de medida no sistema internacional vai ser quilogramas por metro cúbico. Vamos ver as densidades de algumas substâncias. Então, alguns gases, como hidrogênio, 0,083 kg por metro cúbico, hélio, 0,164, neônio, 0,9, e assim por diante. Então, aqui eu tenho oxigênio, 1,31, e algumas outras densidades aqui. Vamos ver agora algumas densidades de sólidos e líquidos. Então, notem a diferença gigantesca entre esses valores de densidade. Normalmente, a densidade de um gás ela é menor do que a densidade de um líquido, e a densidade dos líquidos ela é aproximadamente igual à densidade dos sólidos. Quero dizer, os valores das densidades de líquidos e sólidos são mais ou menos na mesma ordem de grandeza, como a gente pode ver aqui. Então, dependendo do líquido, por exemplo, argônio, 1390. Se eu olhar a cobre, também é 8.920, está mais ou menos na mesma faixa de ordem de grandeza. A pressão em fluido ela é dada pela força média que as moléculas do fluido exercem sobre as paredes de um recipiente. Um detalhe aqui, a força ela é uma grandeza vetorial, mas pressão é uma grandeza escalar. Então isso significa que o valor da pressão ele não tem direção e sentido, mas somente módulo. Quer dizer, em um dado ponto, a pressão ela vai ser a mesma, não importa qual seja a direção que a gente for realizar a medida. Então, notem, se tiver uma superfície qualquer aqui, e uma força aplicada sobre essa superfície formando um ângulo de 90 graus, a pressão ela é o módulo da força dividido por essa área. Do mesmo modo, se eu tiver um objeto, uma área qualquer, e aí eu sei que essa área ela está em alguma região onde atua uma pressão P. Então, a pressão sobre essa superfície aqui é P. Então isso significa que a
força que vai atuar sobre essa superfície, ela é a pressão multiplicada pela área. Aí aqui, como a força é um vetor e a pressão é um escalar, isso significa que a gente precisa representar a área por um vetor, né, para que essa equação seja consistente. Que vetor é esse? É o vetor ortogonal à superfície. Então, nesse caso aqui, vou desenhar aqui, bem aqui. É o vetor força, que tem a mesma direção que o vetor área, né? O vetor A. A tem direção ortogonal à superfície. E o módulo desse vetor A é o valor da área. A unidade de medida no Sistema Internacional de Pressão é o Pascal, que corresponde a 1 Newton por metro quadrado. Outras unidades muito utilizadas são a atmosfera. Então, uma atmosfera é 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Uma atmosfera também é chamada de bar. Então, uma atmosfera é 1 bar, que corresponde também a 760 milímetros de mercúrio. Vamos considerar agora um exemplo. Eu tenho um piso de uma sala de 3,5 metros por 4,2 metros e a altura do piso é 2,4 metros. Qual é o peso do ar contido na sala quando a pressão é de 1 atmosfera? Então vamos lá. Para encontrar o peso do ar, eu vou primeiro encontrar qual é o volume da sala. Então, o volume da sala, a sala é um cubo de 3,5 por 4,2 por 2,4. Então, esse volume corresponde a 35,28 metros cúbicos. E aí eu quero saber qual é o peso. O peso é a densidade multiplicada pelo volume multiplicado pela aceleração da gravidade. Então eu preciso da densidade do ar. Então aqui eu tenho ar nas condições normais de temperatura e pressão. 1,29 kg por metro cúbico. Então, tem 1,29 kg por metro cúbico. Portanto, o peso é 1,29 vezes 35,28 metros cúbicos vezes a aceleração da gravidade, né? A aceleração da gravidade eu vou considerar que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí nós vamos ter isso aqui vai corresponder a 446 newtons. Agora, qual é a magnitude da força da atmosfera sobre o chão da sala? Então, nesse caso aí, a força devido à atmosfera ela é igual à pressão atmosférica vezes a área do piso, né, do chão da sala.
A área do chão da sala é 3,5 por 4,2, né? Então isso aqui vai me dar pressão atmosférica 1,01 vezes 10 a quinta pascal. E a área 3,5 por 4,2 metros quadrados, que vai dar aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a sexta newtons. Então, a força devido à pressão é milhares de vezes maior do que o peso do ar no interior da sala. É lógico que o piso está em equilíbrio, então vai ter essa força de 1,5 milhão de newtons sobre a base do piso devido à atmosfera, mas tem o suporte aqui, a terra, né, exercendo uma força no sentido contrário de apoio sobre o piso, e a força resultante sobre o piso é zero. Vamos ver agora como determinar a variação da pressão com a profundidade no interior de um fluido em repouso. Então vamos considerar que eu tenho um recipiente e esse recipiente está preenchido por um líquido. Então um líquido qualquer no interior desse recipiente. E aqui eu vou adotar um sistema de coordenadas. Eu vou colocar um eixo Y voltado para baixo. Bem aqui é a origem do eixo Y. E aí eu quero descobrir a diferença de pressão entre duas posições, entre essa posição aqui e essa. Vamos supor que esta posição aqui é Y e essa outra posição aqui é Y mais um ΔY. Então vamos ver como é que a gente pode determinar a pressão. Eu sei que aqui a pressão então vai ser algum P, e aqui embaixo a pressão aqui é P, né? E aqui embaixo é P mais um ΔP. Então é o ΔP que eu quero descobrir quanto vale. Tá? Então para isso vamos isolar uma porção desse líquido. Tá? Vamos supor que eu pego uma peça cilíndrica, um cilindro. Tá? Mas vamos considerar que esse é um cilindro imaginário. Então, eu só estou imaginando um cilindro no interior desse recipiente preenchido com líquido. Então, sobre esse cilindro vão atuar forças devido à pressão. E essas forças devido à pressão, primeiro, nas laterais do cilindro, a força resultante ela deve ser igual a zero. Por quê? Porque devido simplesmente à simetria dessa situação que está sendo retratada aí. Se eu pegar as laterais do cilindro, considerar aqui, desenhar novamente esse cilindro, aqui nas laterais desse cilindro, se eu pegar esse ponto aqui, vai existir um ponto diametralmente oposto que está exatamente à mesma profundidade no interior do fluido. A pressão neste ponto aqui, ela tem que ser igual à pressão nesse outro ponto. Tá? E assim por diante. Então, se eu pegar um outro ponto bem aqui, vai ter um outro ponto aqui atrás,
que vai ter que ter exatamente a mesma pressão. Tá? Então essa é uma característica aqui desse objeto cilíndrico. Aliás, todos os pontos que estão exatamente à mesma profundidade, eles estão sujeitos a exatamente a mesma pressão. Então isso significa que a força resultante sobre a superfície lateral desse cilindro, ela deve ser igual a zero. Então só vai existir força sobre o topo, de cima para baixo, vamos chamar essa força de F1, e força sobre a base, de baixo para cima, deixa eu chamar ela de F2. A força F1, ela vai ter intensidade igual, a pressão bem aqui é P, e aqui embaixo é P mais ΔP, né? Então, a força F1, ela é P vezes a área da base desse cilindro, essa área aqui, e a força F2, ela é igual a, então, a pressão embaixo é P mais ΔP, é P mais ΔP vezes a área. Como a pressão aqui embaixo ela é maior do que a pressão em cima, né? A gente já espera isso, a gente vai ver também um motivo para que esse seja o caso, mas a pressão aqui embaixo é maior do que a pressão em cima, então isso significa que F2 é maior do que F1. E aí eu posso escrever que a força devido à pressão, ela é vertical, e ela é igual a F2 menos F1 e está voltada para cima. Eu vou ter essa força aqui devido à pressão. Então, vertical e voltada para cima. F2 menos F1 vai ser P mais ΔP A menos PA, ou essa força devido à pressão, ela vai ser ΔP vezes A. Agora, por que o líquido está em equilíbrio? Então, estou considerando que eu tenho fluido em repouso. Porque sobre esse fluido atua uma força dirigida para baixo, que é a força peso. Então, se eu pegar esse cilindro aqui, além da força de pressão que está dirigida para cima, eu tenho a força peso dirigida para baixo. O peso, ele é a densidade desse líquido vezes o volume do cilindro vezes a aceleração da gravidade. Como o fluido está em equilíbrio, a condição de equilíbrio é que essas duas forças devem ser iguais. Então, isso significa que a força de pressão tem que ser igual ao peso. Então, vamos montar uma expressão aqui com isso. A força devido à pressão, que é ΔP vezes A, é igual ao peso, que é densidade. Quanto é o volume desse cilindro? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura dele. A altura é o ΔY. Vezes a aceleração da gravidade. Essa expressão aqui que eu estou usando. Pronto. Agora, nós podemos cortar A
com A, e aí a variação de pressão com a profundidade, ela é ρ vezes G. Ou eu poderia escrever, considerando que esse cilindro é um elemento de volume infinitesimal, eu poderia escrever que a derivada da pressão em relação à profundidade é igual a ρ G. Então, essa equação aqui me diz como é que a pressão varia com a profundidade no interior de um fluido. Então eu sei que eu posso escrever isso como dP igual a ρg dy e integrar essa expressão. Se eu partir da superfície do líquido, a pressão na superfície, então é essa situação aqui. Em recipiente, vamos só lembrar aqui está o eixo Y, e aqui é Y igual a zero, e bem aqui a pressão é a pressão atmosférica, que eu vou chamar de P0. E em alguma profundidade Y qualquer, a pressão é P. Então, essa integral aqui vai dar P, então a integral de dP é P, de P0 a P, e do lado direito eu vou ter ρg y de 0 a y, ou P menos P0 igual a ρg y menos y0, que é y. Ou seja, eu chego no chamado teorema de Stevin, que a pressão no interior de um líquido ela é a pressão atmosférica mais ρg y. Então, isso aqui é chamado de teorema de Stevin.